Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando agora com o Evangelho Essênio da Paz. Então, sendo os ensinamentos de Jesus bem simples, né, belos e diretos, irei comentar um pouco, né, e vou aproveitar para passar os ensinamentos da reconsagração do Espírito e explicar também da reconsagração do corpo e o que está por trás, a ciência por detrás de tudo isto, para que haja um entendimento bem amplo. Lembrando que o renascimento espiritual, que é composto pela reconsagração dos templos, não é? O templo do corpo, o templo do espírito, significa a remoção de todos os pecados. Embora nós estejamos a falar muito de demónios, não é o propósito do renascimento espiritual, é um adendo, não é? Mas caso esteja presente, tem que entender acerca do assunto para que possas passar por esse processo de forma efetiva. E lembrando que a remoção de todos os pecados é para que possas servir a Deus exclusivamente, caminhar exclusivamente para a realização de Deus. Não é para começar de novo, não é? E para a remoção dos pecados, tem que lidar com aquele que detém os pecados, aquele que Jesus chama de Satanás e as suas hordas de demónios. Começando com o Evangelho. E então, muitos doentes e aleijados, portanto isto é português de Portugal e um português de Portugal mais antigo, então se houver alguma coisa aqui que entenda que para os nativos do Brasil seja mais difícil, eu traduzo, não é? E então muitos doentes e aleijados se aproximaram de Jesus, pedindo-lhe: se conheces todas as coisas, dize-nos, por que sofremos estas pragas dolorosas? Porque não somos sadios como os outros homens? Cura-nos, Mestre, para que também nos tornemos fortes e não mais precisemos de permanecer na nossa miséria. Sabemos que tens o poder de curar todos os tipos de doenças. Livra-nos de Satanás e de todas as suas grandes aflições. Mestre, tem piedade de nós. Então, um momento auspicioso, não é? Quando um ser chega neste nível de sede, de necessidade, que atualmente, infelizmente, ou é por uma grande sede espiritual ou por uma grande aflição, não é? Que se procura um mestre. E este nível, portanto, estes enfermos, estas pessoas num estado de doença avançado, não é? De sofrimento grande, procuram Jesus e vão poder ouvir os ensinamentos de Jesus exatamente por esta condição e poder abraçar os ensinamentos de Jesus. Porque na realidade, né, o seu sofrimento está intenso, então a vaidade, o orgulho, a segurança, as coisas a perder, já não é o que era. Então a sede, a necessidade leva a um estado de receptividade maior e leva e possibilita o abraçar de coisas que antes não teria condições. Vamos lá às notas, que é importante não esquecer nada. A maioria não questiona as suas condutas, nem busca real ajuda, pois o preço dos pecados vem devagar. Então, has de reparar que fazes muita coisa que é errado, mas não te preocupas em retificar o que fizeste errado. Continuas a optar por segurança, por orgulho, por um monte de coisas. Porque o preço dos pecados vem devagar.
E vem devagar, e não, vem tão devagar que não consegues fazer a associação de uma coisa com a outra. Não é? Normalmente, só quando o preço chega, que vêm a ser enfermidades físicas, emocionais, mentais ou espirituais, e se acabam os bodes expiatórios, não é? Porque tem sempre alguém que é culpado do teu sofrimento, da tua miséria, não é? E enquanto tens alguém para culpar, não assumes a responsabilidade, e desta forma podes proteger o teu mundo e aquelas ações egoístas e etc, e etc. Não é? Então, só quando os bodes expiatórios se acabam, que se abre uma oportunidade. Não é? Até porque no sofrimento fica claro a solidão e não tem para onde fugir nem quem culpar. Um dia tudo isso acaba e só a miséria permanece. Miséria corrosiva. Agora, existe um outro tipo de enfermidade muito mais deplorável que a física, que é contagiosa e muito mais nefasta, pois essa enfermidade física termina com a morte do corpo físico. Já a outra enfermidade, que é o acesso de demónios a ti, não termina com a morte física. Ela continua, encarnação após encarnação. E após a encarnação, ela vai passando para todas as tuas ligações da alma, né? Filhos, pessoas com quem te relacionaste intimamente, vai progredindo. Portanto, se propagando infinitamente em linhagens de família, passando de pais para filhos e na próxima geração continua tudo de novo, contagiando gerações inteiras, até cortar a ligação ou até à corrupção total. Quem recebeu dos pais não sabe quem é que começou. Portanto, pode achar que não tem nada a ver com isso, que é uma vítima, só que não sabe onde é que começou. Porque é assim, quando tu nasces numa família, normalmente, muitas vezes, não necessariamente sempre, existe uma ligação forte com aquela linhagem de ancestralidade, não é? Então, e vão trocando de papéis uns com os outros, o que era filho passa a ser pai, ou filho, ou mãe, o que era mãe passa a ser filha, etc. Por aí vai. Dentro do seu próprio karma, tentando trabalhar aquilo que é necessário. E isso acontece porque há ligações fortes. Então, o que é filho hoje pode ter sido pai ontem, então não se sabe quem é que começou o quê. Mas, na realidade, não há vítimas nenhumas nestas histórias. Resumindo, não é? Os tipos de influência. Existe a influência demoníaca indireta. Este é o primeiro passo, a aproximação, o que abre portas para a influência direta. Eles não podem acessar diretamente, como veremos lá na frente, depois do Evangelho Essênio da Paz, que eu vou falar sobre os pecados, não é? Como é que funciona isso dos direitos, tudo isso. Portanto, este é o primeiro passo, a aproximação, o que abre portas para a influência direta. E isto se dá através de implantes etéricos, uma tecnologia que condiciona o sistema energético com diversas múltiplas funções, dependendo de onde está instalado e do tipo de aparelho. Não é? Mais uma vez, iremos falar também sobre isto detalhadamente após o Evangelho Essênio da Paz. Não é? Então, estes implantes são tecnologia. Tecnologia que é instalada nos teus corpos sutis, às vezes no físico, não é? Depois falaremos na frente como é que isso funciona, para não divagar. Isso é tecnologia, ou seja, não dá para sentir. Portanto, aqueles que têm sensibilidade e sentem o ambiente, conseguem sentir a presença de seres negativos, não é? Não conseguem sentir os implantes. Tem alguns que têm visão astral, que conseguem ver, não é? Mas nem todos têm visão astral que conseguem ver. Isso da visão astral é complicado, porque a visão que se forma para ti não necessariamente é absoluta. Não é? Então, os implantes todos têm. Começa já por aí. Não é? Especialmente se estás numa jornada espiritual. Isto é muito importante. E depois vamos também ver os porquês, não é?
Eu já falei um pouco, portanto, aqui é o campo de batalha, a espiritualidade, não é? Então, quem está na jornada espiritual, com certeza tem. Mas a maioria das pessoas tem, se não todo mundo, enfim. Depende o grau, a intensidade, o propósito do aparelho. E onde tem implantes, tem demónios, não é? Com as suas agendas para chegar a ti. Quem não está numa jornada espiritual normalmente nem sente nenhum sintoma. Na realidade, quem não está numa jornada espiritual está a fazer o trabalho dos implantes já. Então, e está numa vibração mais baixa, logo está em harmonia até com o aparelho, com o sistema, então nem sente nenhum problema, nenhum sintoma. Não é? Agora, quando aqueles estão a tentar subir a vibração, aí esses vão sentir. E as pessoas têm uma natureza mais sensível, também sentem. E existe todo o tipo de tecnologias que estão associadas com diferentes agendas, porque não está condicionado à parte espiritual apenas, é para todo mundo, não é? Mas a parte espiritual, porque tudo é espiritual, mas a parte espiritual é vista com muito mais seriedade, intensidade e mais bélica, não é? Sua função básica para todos é influenciar o comportamento e levar ao pecado. Tudo aquilo que profana o templo do corpo e do espírito. Então, a tentação é algo que faz parte do jogo. Não é? Então, tu tens aquilo que tu sabes que é o certo, tens a tentação, tudo aí dentro. O anjinho e o diabinho. Não é? E o diabinho, literalmente, e o anjinho, literalmente. Não é? Portanto, são coisas que existem literalmente. E o anjinho que aponta o que é o correto, o diabinho o que não é o correto. Não é? Então isso vai estar sempre aí. E tens o teu livre-arbítrio para decidir o que é o correto a fazer e afirmar qual é a tua escolha. Porque é isso que estás a fazer. Qual é a tua escolha? É andar para Deus ou andar para aquele que Jesus chama de Satanás? Não haja dúvidas sobre isto. É uma coisa ou a outra. E os implantes o que vêm fazer é exacerbar todas as tendências que estão aí, todos os desejos, numa primeira análise, também tem outras funções, falaremos a seguir, mas vamos começar de forma simples, por aqui para não complicar demasiado. Não é? Eles vão intensificar os teus desejos, as tuas vontades, para te levar a ceder, para te levar a pecar. Não vai contra o teu livre-arbítrio, é algo na fronteira, tipo uma zona cinza da lei. Não é? Pois vai exacerbar as tuas inclinações naturais e tornar muito mais difícil resistir aos desejos. Tem outras funções mais bélicas para buscadores espirituais. Exemplo, impedir que a energia suba demasiado. Não é? Quando intensifica a prática de meditação, começa dor de cabeça, ou intensifica a negatividade, ou começam as crises de ansiedade, por vezes levam mesmo ao quebrar da sanidade mental. E ao abrir portas para estas coisas para se instalarem de forma muito mais direta e definitiva. Definitiva não existe, só em condições normais, porque tem sempre, não é? A bênção divina, que pode haver intervenção divina, que é o caso, né, do renascimento espiritual. Serve também para drenar a tua energia direto para essas entidades demoníacas, quando as mesmas já têm acesso a ti. Com esta tecnologia não precisa ter um demónio sempre contigo, essa é a beleza da tecnologia, não é? Mas é como se tivesse. Com isso ficam mais ocultos daqueles que têm sensibilidade, porque é tecnologia não dá para sentir. E eles se camuflam atrás desses aparelhos. Por isso é que é bom as notas. E fica um portal que não é detectável. Um acesso que te liga a lugares bem sombrios. Já não é só a seres, mas a lugares onde seres desses lugares te podem acessar em momentos muito oportunos. Isto não é para todos, não é? Mas bem para aqueles que estão nos meios espirituais e que estão servindo de instrumento, sem saber, não é? Só andando pelos meios e passando para os outros.
das formas como veremos a seguir. Não é? Então, e estes lugares são lugares do umbral, lugares bem baixos, onde têm seres aprisionados em sofrimentos e agonias profundos, que é, por exemplo, os lugares onde concentram as pessoas naqueles em estados bem degradados, não é? Normalmente com vícios e coisas do género. Esses lugares estão ligados a esses lugares desses umbrais e tem outros seres por detrás sofrendo como esse. É uma coisa, enfim. Então, e esses portais têm diversos fins, não é? Mas servem para os demónios entrarem para se alimentar ou aumentar a sua rede de influência, não é? Tipo durante relação sexual ou tipo durante trabalhos espirituais com energia ou rituais, não sei o quê, enfim, um monte de tipo de coisas. É? Tudo o que tem a ver com espiritualidade. E então, por exemplo, estes portais são ótimos para eles, não é? Porque não se nota e às vezes a pessoa chega num lugar espiritual, se a vibração do lugar é muito alta ou se a pessoa se vai engajar em práticas austeras, em intensidade de meditação e etc., simplesmente eles saem fora, não é? De vez em quando vêm para perturbar para a coisa não aumentar, normalmente de noite, não é? E depois a pessoa sai e eles voltam, ou continuam com o acesso como estavam. Ou serve para eles estarem lá e estarem escondidos, não é? Tipo, não se nota porque está na frente, é tecnologia. Tecnologia não dá para sentir. Eu estou a falar de forma muito básica e quando eu entrar nos implantes, embora eu vá falar bastante sobre eles, também vai ser resumido, porque na realidade é bom saber com o que é que se está a lidar, mas a remoção dessas coisas é uma outra coisa. Não é preciso perder tanto tempo com isso. Depois tem a influência demoníaca direta. Perdão. A influência demoníaca pode ser um acesso a ti em que esses seres não ocupam o teu corpo, mas têm um acesso, um ponto de entrada energético, não é? Porque aí já há o acesso a ti, que é a influência direta. No implante não tem ainda esse acesso direto, não é? Um ponto de entrada energético juntamente com implantes etéricos, ou quando ocupam o corpo, mas não assumem controle do mesmo. Ou se, não tem aquele fenómeno que era mais comum antigamente de ver de possessão direta, não é? Eles vivem lá alojados no teu corpo energético, no teu corpo físico também. Quem tem demónios e sabe que tem, relata que sente que tem um que vive ali, outro vive não sei onde, em vários lugares do corpo, não é? Por exemplo, e depois se movem de uns lugares para os outros. Portanto, eles vivem lá alojados em diversos lugares e vão influenciando em diversos graus, redesenhando o teu percurso, impossibilitando que cumpras o teu propósito de alma. Eles vão te contaminando, não é? Vão contaminando a tua mente, as tuas emoções, o teu corpo físico, vão-te levar a densificar a tua energia, vão redesenhando o teu percurso de alma, porque desta forma, especialmente se tens um chamado espiritual, dificilmente vais ter como cumprir esse chamado, num nível vibratório mais baixo, em que não consegues estabelecer numa prática séria sequer, quanto mais progredir na mesma. Portanto, acontece muito em almas mais avançadas, que sendo reconhecidas pela luminosidade, vamos chamar assim, né, pela sua luz, são atacadas desde o nascimento ou antes dele, ainda no astral, ainda antes de encarnar, né, para que nunca cheguem a cumprir a sua missão espiritual e que os sirvam, sabendo ou não. Né? Então, um ser que tem este grau de luz, costuma-se dizer que o potencial de luz e o potencial de sombra são equilibrados. Então, quem tem um potencial de luz alto, né? E almas avançadas que já têm bastante trabalho, se puderem ser corrompidas, tornam-se ótimos instrumentos para estes seres, pois ajudam a propagar a sua agenda, né?
tornam-se influentes no meios espirituais e etc. Mas no fundo voltar a passar a vibração e a linhagem destes seres, não é? Então, se eles conseguirem usar como instrumento, vão usar como instrumento. Se não conseguirem, bom, aí destroem, não é? E tem muitas histórias assim, mais do que, enfim, de pessoas que passam por isso, atacadas desde a infância, ou antes até de nascer, e depois entram por diversos caminhos completamente opostos ao caminho espiritual, à jornada espiritual. E quando se aproximam de um trabalho espiritual mais sério, mais intenso, não conseguem aguentar, começam a desestruturar ou são arrastados pela pulsão daqueles desejos fortes ligados a essas consciências. Muitas coisas acontecem. Depois temos a possessão demoníaca, em que o demónio toma posse do teu corpo a partir dos teus corpos sutis, em diferentes níveis de progressão com diferentes agendas. Destruição pela destruição, muito menos utilizada, até porque os revela, não é? Então a possessão direta já não é tão utilizada porque revela apenas aqueles demónios que são mais toscos, mais brutos, menos consciência, não é? Que aí tomam o corpo de alguém e dá aquela confusão toda e fica visível, não é? Mas como as pessoas são tão boas a relativizar, elas logo esquecem o que viram. Tanto a destruição pela destruição, ou a utilização para a sua agenda, como já falou, em que o tempo, e durante o tempo, com o passar do tempo, vai acontecer a simbiose entre o demónio e a pessoa. Ou seja, o demónio vai influenciando a pessoa e a pessoa vai mudando as suas características, se parecendo cada vez mais com esse demónio, não é? Muitas vezes até as feições do rosto começam a mudar e dá uns ares assim meio, não é? Que dá assim... Ou a completa possessão, mas isso é mais raro. E entendendo que estas divisões que eu fiz não são categorias rígidas, não é? É só para dar um entendimento de diferentes níveis de progressão da agenda destes seres, da forma como eles tentam invadir, chegar a ti e depois se instalar e depois tomar conta e depois. Continuando no Evangelho. E Jesus respondeu: Bem-aventurados sois vós, que tendes fome da verdade, pois eu vos satisfarei com o pão da sabedoria. Bem-aventurados sois vós, que bateis, pois eu vos abrirei a porta da vida. Bem-aventurados sois vós, que desejeis rejeitar o poder de Satanás, pois eu vos conduzirei ao reino dos anjos da nossa Mãe, onde o poder de Satanás não pode entrar. Portanto, é um momento auspicioso quando um ser busca um mestre em que tem algum nível de maturidade, seja pelo seu sofrimento, seja por maturidade já de trabalho de alma, não é? Ou ambas. Não é? E quando um ser procura um mestre e está em aflição, em real aflição, em que a aflição já trouxe um arrependimento, ele já está pronto, não é? É um momento muito bom porque a prece do aflito, daquele que está realmente aflito, ela é escutada por Deus, não é? Então as tuas preces, se tens demónios, as tuas preces dificilmente são escutadas por Deus. Mas quando estás, porque depois vou explicar isso também, mas quando estás mesmo aflito, mesmo muito aflito, mesmo com demónios, as preces chegam a Deus. E após procurar um mestre dessa forma, a vida nunca mais será a mesma, não é? Com certeza. E as dúvidas, não é, que um ser tem, que o leva a aproximar do mestre, são, como é que eu ia dizer, não têm relevância, são irrelevantes. O que interessa é o colocar das perguntas, o buscar, porque isso é abrir a porta. E quando abres a porta para o mestre, quando abres a porta para a sabedoria tem a possibilidade de entrar. As tuas perguntas, óbvio, são dentro da tua ignorância, não é? A sabedoria está além da tua ignorância.
Então é um momento bonito e solene. Por vezes, na profunda agonia, surge a maior das oportunidades. Estes enfermos, por sua dor, se agarram aos ensinamentos do Mestre, que de outra forma seria impossível. Então, fazer a reconsagração do templo do corpo, que foi o que Jesus passou para eles, não é? Em condições normais seria impossível praticamente, porque a pessoa está bem, está cheia com as suas crenças, as suas convicções, não tem o feedback das suas ações. Então, não é? Saber que se está nas mãos do mal, escravizado, é um incentivo bom para mudar de vida, de valores, de alinhamento. Mas quando chega neste nível parece impossível. Mas não é. Para Deus nada é impossível. Então, tem pessoas que já têm demónios, que sabem que têm demónios, não é? E que parece impossível sair daquilo, porque muitos já estão há muito tempo, não é? Então, depois do desespero inicial, já estão há tanto tempo, parece impossível se livrar daquilo, mas não é. Para Deus nada é impossível, não é? Agora, se chegas no arrependimento profundo e sincero, aí já é outra coisa. Retomando o Evangelho. E eles, pasmados, perguntaram: quem é a nossa mãe e quem são os seus anjos? E onde fica o seu reino? E Jesus respondeu: vossa mãe está em vós, e vós estáis nela. Ela vos deu à luz, ela vos dá a vida, foi ela quem vos deu o vosso corpo, e ela um dia o devolvereis. Portanto, Jesus fala da Mãe Terra, uma manifestação da Mãe Divina. E a Mãe Divina é a manifestação de Deus. A Mãe Divina é o poder de Deus em ação, é o universo criado, ou seja, tudo é sacralidade, tudo é divino. Então, quando olhas o teu corpo, quando olhas o universo à tua volta, estás a olhar para a Mãe Divina. Tudo é sagrado. Continuando o Evangelho, não é? Bem-aventurados sois vós, que um dia a conhecereis e conhecereis o seu reino, se receberdes os anjos da vossa mãe e praticardes as suas leis. Em verdade vos digo, quem faz essas coisas nunca verá doença, pois o poder da nossa mãe está acima de tudo, e ele destrói Satanás e o seu reino, e impera sobre todos os vossos corpos e todas as coisas vivas. Então, a devoção e a visão da sacralidade, não é? O reconhecimento que é a ligação com a Mãe Divina, acaba com o reino de Satanás. Então, agora vamos ver, não é? O buscador da verdade é aquele que está ligado ao divino. Ninguém chega ao Pai sem passar pela Mãe. E a Mãe Divina tem o poder de destruir o reino de Satanás, não é? E os seus demónios. Então a devoção, a visão da sacralidade não permite que os demónios entrem. Então aquele que está ligado à sua mãe, que conhece a sua mãe, a Mãe Divina, a Mãe Terra, que é a Mãe Divina, manifestação da Mãe Divina, não é? Se receberes as suas leis, portanto, vais conhecer a Mãe Divina, se receberes as suas leis e as abraçares. Não é? Portanto, respeitar as leis da natureza, as leis divinas que regem o corpo e as leis espirituais e o propósito pelo qual a Mãe deu o corpo, que é realizar Deus em sua plenitude. Esse foi o propósito pelo qual a Mãe te deu esse corpo, para que possas cumprir o propósito da alma, que é o Pai em ti. Não foi para mais nada. Não foi para andar a servir a demónios direto ou indiretamente. Evangelho. Continuando. O sangue que corre em nós nasceu do sangue da nossa mãe terrena. O sangue dela cai das nuvens, salta das entranhas da terra, murmura nos riachos das montanhas, flui amplo nos rios das planícies, dorme nos lagos, enfurece poderoso nos mares tempestuosos.
O ar que respiramos nasceu do hálito da nossa mãe terrena. Seu hálito é azul nas alturas dos céus, sussurra nos topos das montanhas, cicia nas folhas da floresta, cresce sobre os trigais, dorme nos vales profundos e arde no deserto. A dureza dos nossos ossos nasceu dos ossos da nossa mãe terrena, das rochas e das pedras. Eles permanecem nus debaixo do céu e nos cimos das cordilheiras. São como gigantes adormecidos nas encostas das montanhas, como ídolos erguidos no deserto e estão ocultos na profundeza da terra. A brandura da nossa carne nasceu da carne da nossa mãe terrena, cuja carne se faz amarela e vermelha nos frutos das árvores e nos alimenta nas leiras dos campos. Nossas vísceras nasceram das vísceras da nossa mãe terrena e estão escondidas de nossos olhos como as profundezas invisíveis da terra. A luz de nossos olhos e a audição dos nossos ouvidos nasceram das cores e sons da nossa mãe terrena, que nos envolvem como as ondas do mar envolvem o peixe, como o ar turbilhonante envolve os pássaros. Em verdade vos digo, o homem é o filho da mãe terrena e dela recebeu o filho do homem todo o seu corpo, assim como o corpo de uma criancinha recém-nascida nasce do ventre da sua mãe. Em verdade vos digo, estáis unida à mãe terrena e ela está em vós, e vós estáis nela. Dela nascestes, nela viveis e a ela retornareis. Só existe ela. Obedecei, portanto, às suas leis, pois só vive muito e é feliz quem honra a sua mãe terrena e lhe cumpre as leis. Pois o vosso hálito é o hálito dela, o vosso sangue é o sangue dela, os vossos ossos são os ossos dela, a vossa carne é a carne dela, as vossas vísceras são as vísceras dela, os vossos olhos e os vossos ouvidos são os olhos e os ouvidos dela. Tudo é o planeta, tudo é Mãe Divina, tudo é divino. Muito lindo. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta Om